acontecendo, diferentes jornalistas reportaram nos últimos dias uma iniciativa louvável do Temer. Por que o Estadão não nos relembra, sei lá, do Joesley Day? Né? O Joesley Day foi aquele dia que o Brasil parou. Por alguma razão, o Temer, tudo de errado que tem ao redor do Temer, ninguém cita. Você vê aí, né? O Temer só tem coisa positiva. O Temer trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único, que funcione como alternativa à polarização protagonizada por Lula e Bolsonaro. Batizada de Movimento Brasil, a iniciativa busca redefinir a direita brasileira. Num cenário sem o seu maior líder, hoje inelegível e a caminho de ser julgado e possivelmente preso pela tentativa de golpe de Estado. É uma forma de concretizar o que neste momento parece ser uma tarefa tão difícil e arriscada quanto necessária. Isto é, projetar uma direita sem Bolsonaro, ancorada em torno de ideias comuns, capazes de unir parcela do país e os governadores. Os democráticos. Tarcisão, Eduardo Leite, Caiado, Zeme Ratinho Júnior. Se eu fosse um desses senhores, eu ia postar uma nota de repúdio por me incluir nesse grupo. Eu me recuso de estar nesse grupo. Sabe? Não tem como eu estar nesse grupo. Não tem como. Não tem como. Ainda mais um grupo liderado pelo Temer. Não dá. Se avançar, o movimento terá 2 méritos especialmente relevantes. De um lado, atender os clamores de uma parte significativa dos brasileiros que está cansada de Lula e Bolsonaro e dos tempos destrutivos protagonizados por ambos. O tempo destrutivo é Lula e Bolsonaro. A imprensa não tem culpa de nada, o judiciário não tem culpa de nada, os campeões nacionais não tem culpa de nada, ninguém tem culpa de nada. O PSDB não tem culpa de nada, o MDB não tem culpa de nada, é Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Pegue 2 pessoas e coloque a culpa nelas de coisas que seriam impossíveis delas terem realizadas sozinhas. O Lula não aprontou tudo sozinho. Nem os problemas que eles apontam ao Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. E de outro, consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos. O quê? Democrática, republicana, moderada, qualificada e liberal, meu. Acelera, ele é liberal, meu. Ele é liberal, meu. Tudo que o bolsonarismo não é. Eu nem faço mais questão de direita, já disse. Por mim pode chamar de bolsonarista. Você aí, conservador nos costumes, liberal na economia, repense, viu? Repense aí sobre sua vida. Acho que te jogaram aí numa cilada, esse negócio do liberal conservador, eu acho que é cilada, Bino. Reflita sobre sua vida. É uma possibilidade, como se disse, difícil e arriscada, em razão da arapuca que Bolsonaro montou para os governadores, na qual qualquer liderança que pretender dar seus votos precisará estar umbilicalmente ligada a ele e afinada com o bolsonarismo raiz. Isso é uma armadilha? Cara, não quer, tá de boa. Se tu não quer seguir a cartilha, tu não segue. Por que isso é uma armadilha? Como se sabe, Bolsonaro e seus filhos trabalham para que eventuais herdeiros rezem o seu credo com fidelidade absoluta. Mas não é isso que é pra fazer? Você tem um movimento no Brasil, de direita, com a pauta clara, é o bolsonarismo. E esse que é o errado, tem que ser uma amálgama, tipo o Centrão do Ciro Nogueira, do Rueda, do ACM Neto, que você não sabe o que eles pensam. É tudo igual, não muda nada. Pode estar com Lula, pode estar com Bolsonaro, pode estar com o que for. O movimento de Temer propõe algo diferente. Diferente? Não, o movimento de Temer, ele propõe manter o Brasil do jeito que está, desde a implementação da República Velha. Engenhoso sugere que cada um dos governadores leve adiante sua pré-candidatura sem atacar os demais. Olha como eles são democráticos. Juntos, eles bancariam um programa de governo que represente ideias com as quais o grupo concorda. Pronto. Se todo mundo concorda com a mesma ideia, é tudo igual. Eu não consigo compreender. Que grupo é esse? Que grupo é? O grupo concorda. O grupo de 5 pessoas. Quem serão os ministros? Aí, eles concordam tanto, né, que independente de quem ganhar, os ministros serão os mesmos. O sistema permanece intacto. A definição de quem afinal comandaria o programa se daria somente ao longo do primeiro semestre de 2026. Cauteloso, Temer concebeu um calendário que realisticamente, ao mesmo tempo afasta e preserva Bolsonaro, ao levar a definição de um nome para quando avançarem os desdobramentos do julgamento em curso do Supremo,
enquanto simultaneamente evita que a direita trabalhe à mercê do bolsonarismo mais empedernido. É verdade que, para o bem do Brasil, qualquer candidato da direita deveria cumprir a obrigação moral de condenar o golpismo e o extremismo que o Bolsonaro representa. Mas também é verdade que, a essa altura, seria ingenuidade acreditar que o farão sem consequências eleitorais. Foi movido por esse cálculo indesejável, mas, vá lá compreensível, que o favorito deles, Tarcisão, equilibrou-se até aqui entre a enfática defesa de Bolsonaro, o liberticida, e a condição de moderado e democrata. Como este jornal já notou, Tarcísio parece ter feito o cálculo de que estar com Bolsonaro não necessariamente tiraria votos do eleitorado anti-Lula e anti-PT, mas afastar-se do ex-presidente o inviabilizaria entre os mais fiéis do bolsonarismo. Candidato ou não em 26, ele sabe que a direita precisará acenar para Bolsonaro. Meu candidato não é o Tarcísio, meu candidato é o Eduardo. Estou deixando registrado. Se Bolsonaro optar por Tarcísio lá na frente, eu não vou remar contra a maré, né? É o Tarcísio, mas meu candidato é Eduardo. Meu candidato é Eduardo. Jair Messias Bolsonaro. Não vou ensinar o padre a rezar a missa. Mas bota um que a imprensa odeia. Pelo amor de Deus, Bolsonaro. Não escolha um dos governadores democráticos. Não faz isso, Jair. De tudo que a gente já sofreu de 2013 pra cá, não faça isso. Não dê esse gostinho pro sistema. A gente já sofreu demais de 2013 pra cá. Mas tô falando quem tá falando de fora, né? Não vou ensinar o padre a rezar a missa. Tô falando sério mesmo. É só um desejo pessoal de quem não aguenta mais esse jornalismo. Não aguenta mais não, né? A gente aguenta. Mas pra lidar com essa chatice aqui. Os dois líderes políticos mais populares da história recente, Lula e Bolsonaro, foram incapazes de usar sua popularidade para inspirar em seus governadores, como faria um verdadeiro estadista, o reconhecimento, os valores e aspirações comuns que nos unem como brasileiro. Peraí. Bolsonaro foi incapaz de inspirar as pessoas a festejar a independência, valorizar a bandeira nacional, valorizar as cores da bandeira nacional, valorizar a história do Brasil. Ele foi incapaz? Ele foi incapaz? É mesmo. É mesmo. Que coisa, hein? Deve ser por isso que as manifestações... as manifestações de Bolsonaro são verde e amarelo. Ai, não... Pô, Estadão. Tá de brincadeira. Bolsonaro literalmente resgatou os símbolos que uniam os brasileiros e tá metendo esse louco. E não são eles que têm que inspirar nada. Os governadores não são grandes líderes. Por que eles não fazem política? Eu não vejo o governador botando gente na rua. Eu não vejo nesses caras realmente participando, né? Quando chega assim, 7 de setembro, sabe, você não vê ninguém assim, né? A galera vai lá, cola com o Bolsonaro, porque Bolsonaro, esse sim, celebra o 7 de setembro. E não é de hoje. Você vê que é uma coisa que desde vereador faz parte dele. Quantas vezes você não via lá Bolsonaro em evento sozinho? Eu tava lá. Por quê? Porque ele valoriza aquele tipo de coisa. Ao contrário, foram hábeis em usar o dissenso como arma eleitoral, obliterando princípios que deveriam orientar a democracia brasileira como a liberdade política e o pluralismo. Mais pluralismo, mais facada que Bolsonaro tomou de aliado. Mais liberdade que Bolsonaro deu. Rapaz, tá pra nascer um cara que botou mais nomes novos, assim, em pouco tempo, e que gente que chegou, alcançou cargos, do que Bolsonaro. Pelo amor de Deus, querer comparar isso com o Lula é de uma desonestidade atrás de desonestidade. Por isso que eu digo, se o Estadão me citasse nesse grupo de governador, eu entraria em campo para repudiar. Eu não aceito ser elogiado pelo Estadão. O veículo do DNA do mesquitismo, os golpistas na fundação do golpe desde a República. Não dá. O resultado está no sentimento popular. Segundo a pesquisa Genial Quest de março, mais da metade dos brasileiros prefeririam um outro nome para liderar o país. Mas por quê? Será que é por culpa do Lula e do Bolsonaro? Só deles? Será que tem algo a mais? Será que tem um papel da imprensa nisso também? Desinformando? Isso não significa por hora que haja espaço eleitoral para uma terceira via, mas certamente pede novas escolhas. Enquanto a esquerda segue gravitando em torno de Lula, a direita tem a chance, olha só, a chance, a oportunidade. Bolsonaro está inelegível, com o movimento do Temer, de não só fortalecer o nome longe do clã Bolsonaro e do radicalismo, como também ancorá-lo em torno de um projeto de país. Se só em ensejar tal debate já se torna importante sua iniciativa.
Ah, eu tô falando, né? Precisamos de um projeto de país. Até agora não tem, né? Mas vamos lá. Esse texto, eu tinha feito ele... Eu só postei ele em 5h57, né? Depois do Estadão. Mas eu tenho como provar que eu fiz esse texto bem mais cedo, né? Eu tenho como provar porque eu passei no corretor, né? No ChatGPT, só pra ver se tinha algum erro de português. Aí eu dei esse título. Do Império à Farsa Democrática. O sistema nunca caiu. Para que o Brasil dê certo, é necessário mais do que reformas pontuais ou alternância de partidos no poder. É imprescindível uma ruptura com o sistema que há décadas ou mesmo séculos comanda e molda os rumos do país. Essa ruptura não pode ser simbólica ou superficial. Ela deve tocar no âmago da estrutura que mantém um Brasil refém de interesses privados disfarçados de projetos públicos. Não sou candidato aqui, não. Você não é um candidato em torno de um projeto para ir projeto público. É um candidato a serviço de interesses privados, de grupos privados que chancelam você no poder. Mas antes de falar em ruptura, é preciso compreender o que é esse sistema. Quem o compõe? Como ele opera? Pois muitas vezes se fala de sistema como se fosse um conceito místico ou difuso, quando na verdade ele é bem concreto, ainda que saiba se disfarçar com eficácia. O primeiro passo é compreender que esse sistema pode ser composto por diversos grupos com funções específicas, mas que no fundo atuam em harmonia, como engrenagens de uma mesma máquina. Tipo PT e PSDB. Grupos diferentes, mas eles operam a mesma máquina. É a mesma máquina, só para te enganar. Teatro das tesouras. Em certos momentos parece haver disputa entre eles, mas essas disputas são mais encenações de poder do que conflitos reais de projeto. Melhor exemplo para vocês entenderem, PT e PSDB. Em outros momentos, tudo funciona de modo coordenado, sobretudo quando o objetivo é evitar que uma força externa ou popular ameace o controle que exercem sobre o país. É assim, ó. PT e PSDB brigam. Aí chegou o outsider. Jair Messias Bolsonaro. Opa, agora a gente vai parar de brigar. Vamos nos coordenar porque temos um objetivo em comum agora que é proteger a democracia dessas forças radicais externas. É ou não é assim o Brasil? Às vezes, essa estrutura parece uma coligação de interesses, outras vezes parece um único organismo com múltiplas faces, e talvez seja mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. A forma como a política brasileira é percebida pela população também contribui para a confusão. A forma como o povo também ajuda na confusão. Os rótulos mais comuns, direita, esquerda, liberal, conservador, comunista, eles são usados de forma simplória e superficial, muitas vezes para esconder alianças reais e fabricar inimigos fictícios. Eu poderia colocar aqui o inimigo fictício bem fácil para vocês compreenderem. Quando o cara de esquerda chega para você e fala, você é um fascista. É ou não é inimigo fictício? Ah, estamos combatendo o fascismo. A imprecisão desses termos impede que a sociedade identifique os verdadeiros antagonistas de sua prosperidade. Com isso, o debate político fica reduzido a torcidas organizadas movidas por paixões e slogans, mas incapazes de compreender a complexidade do sistema que opera por trás dos palanques, partidos e manchetes. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que vocês não suportam a Globo. A Globo é comunista? Não, comunista a Globo não é. O Estadão é comunista? Comunista o Estadão não é. E aí? A esquerda, tá? A esquerda mesmo, Estadão? Esquerda? Em relação a quê? Você vê como são assim? O Estadão é o quê no final do dia? Então, esses rótulos, eles atrapalham. O mau uso desses rótulos, eles atrapalham. O simples rótulo, dividir o país apenas direita e esquerda é horrível. Só causa confusão. E a gente não chega a lugar nenhum. Essa miopia política também obscurece o eixo real do conflito brasileiro. Ao contrário do que se pensa, o país não está dividido essencialmente, assim, em sua essência, não é um confronto ideológico, né? Desculpa, não é um confronto horizontal entre ideologias, tipo direita contra esquerda, conservadores contra progressistas. Em sua essência, não é bem assim. O verdadeiro conflito é vertical. De um lado, uma pequena elite que detém um poder econômico, jurídico e midiático. Do outro, a imensa maioria da população que vive sob as imposições desse mesmo grupo sem acesso aos instrumentos reais de decisão. Aí, vamos trazer de novo para a política. Aí você fala, tá, mas não tem esquerda e direita? Tem.
Só que pare e pense. Você tem esquerda e direita. PT e a gente lá de cá. Aí você tem Globo, Campeões Nacionais, Faria Lima, todo mundo no Brasil que serve uma agenda globalista. Onde é que tá essa galera? Não necessariamente tá na esquerda, não necessariamente tá na direita, não necessariamente tá no centro, eles estão acima. Então, assim, independente, eles estão trabalhando em vários campos. Então, assim, enquanto a galera fica aqui no embate ideológico, a esquerda fala, a gente deveria investir nesse tipo de política pública. A direita fala, não, a gente deveria investir nesse tipo de política pública. Quem tá lá em cima, segue tocando terror e quem tá embaixo. Segue quem tá tocando terror lá embaixo. O PT é como se fosse, sei lá, pensa que tem assim, num campo de batalha. Você tá aqui, você tá lutando contra quem tá em cima de você e essa galera pegou um pelotão pra fazer uma curva pra te pegar pelo lado. Mas quem realmente tá é o problema é quem tá em cima. É o andar de cima. É tipo a Globo. Que é a Globo? Que é a Globo? Mas não é fácil de compreender que a Globo tá no centro desse sistema podre do Brasil. Não é fácil. Os empresários campeões nacionais. Esse termo é bom, né? Vem um monte de nomes na cabeça. Vem um monte de nomes que você não sabe nem qual é a ideologia dele, porque não tem. Mas você consegue compreender que ele é um campeão nacional e o que isso significa. Um dos exemplos mais evidentes dessa distorção da percepção política no Brasil é a oposição entre petismo e antipetismo. Em teoria, o petismo deveria designar a adesão ao projeto político do Partido dos Trabalhadores, do PT. Olha, o petista é o cara ligado ao PT. No entanto, esse termo é aplicado de forma abrangente e imprecisa, englobando desde filiados partidários até simpatizantes pontuais. Vamos trazer para a direita. Porque a gente chama de nome petista. O que a galera da esquerda faz quando vê alguém do MBL? Olha lá o bolsonarista do MBL. Tu gosta de ver o cara do MBL sendo chamado de bolsonarista? Ou tu se sente incomodado? Quando o Estadão chama o Temer de direita, tu se sente incomodado? Tu se sente bem? Quando o Dirceu fala que o governo de centro-direita, tu se sente incomodado ou tu aceita numa boa? Então, assim, existe uma confusão gigantesca, dia após dia. Para além de sua base formal, o chamado petismo se converteu em um símbolo genérico que muitas vezes ignora as contradições internas do próprio partido, como se o PT fosse uma entidade homogênea, quando na prática abriga diversas correntes, interesses e estratégias conflitantes. O antipetismo, por sua vez, é ainda mais nebuloso. Se o petismo a gente já usa para muita coisa que nem é petista, o antipetismo é pior ainda. Ele não representa um projeto político alternativo, mas sim uma identidade negativa baseada na negação do PT. O antipetismo não é uma coisa, é não ser uma coisa. Ao transformar o PT no epicentro do mal, o antipetismo aglutina sob sua bandeira grupos completamente distintos, inclusive contraditórios entre si. O Michel Temer é antipetista. Eduardo Leite é antipetista agora? Kassab é antipetista agora? Você tá do lado do Kassab ideologicamente? Não. Isso resulta em um paradoxo. Muitos se unem para combater o petismo, mas não compartilham absolutamente nada em termos de visão de país. O melhor exemplo disso talvez seja o PSDB, partido que por décadas se posicionou como contraponto ao PT, mas que hoje figura ao lado do petismo com Alckmin como vice-presidente de Lula. Essa lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo se mostra falha quando aplicada à política real. O antipetismo não produz uma coesão verdadeira. O antipetismo não produz coesão, não produz um sentimento de grupo, de você, pô, eu me sinto representado. Não. É apenas uma ilusão de unidade que se desfaz tão logo o PT sai de cena. Saiu o PT de cena, acabou. Acabou. Quando isso acontece, o vácuo deixado pela ausência de um adversário comum escancara as divergências profundas entre os grupos que compunham a frente antipetista. Para se eleger, Joyce era bolsonarista desde criancinha, Frota, MBL, Liberais, Andreasa, Felipe Moura Brasil. Acabou o PT, suplantou o PT, pronto, agora é a segunda parte do plano, agora é derrotar o bolsonarismo. Aí da mesma forma que o antipetismo não une, né, usa como escada um monte de gente, o antibolsonarismo e o antipetismo é a mesma coisa, gente. Para com isso.
Não basta só ser antipetista. O antipetismo hoje talvez seja um problema maior do que o petismo. Por mais estranho que possa soar. Por quê? Porque antipetismo é esse movimento que blinda de críticas esse sistema podre. O Lula estava preso. Os antipetistas tiraram o Lula da cadeia para tirar Bolsonaro e agora eles voltaram para tirar o Lula. Porque Bolsonaro está inelegível. O antipetismo usa as pessoas como massa de manobra. O sistema, então, se aproveita disso para se recompor e seguir no comando. O que se apresenta como mudança nada mais é do que uma reconfiguração de peças no mesmo tabuleiro operada pelos mesmos jogadores. É por isso que, em uma análise mais objetiva, petismo e antipetismo talvez sejam manifestações diferentes de uma mesma lógica de dominação. Ambos servem, cada um a seu modo, para manter a população dividida, mobilizada em torno de uma disputa superficial, enquanto o verdadeiro poder permanece intacto. O petismo serve para agregar uma parte da sociedade e mantê-la vinculada à promessa de progresso sob a tutela do sistema, né? Porque você enxerga o PT como um braço do sistema. Porque Lula é um braço do sistema, senão não tinha sido descondenado, né? Então, parte da sociedade, são os petistas, que Lula salvou o INSS, eles acreditam que o Brasil vai melhorar sob a batuta, sob a tutela do sistema. O antipetismo serve para agregar a outra parte da sociedade em torno da promessa de combate ao sistema. Por quê? Porque eles enxergam o PT como sistema. Que, no entanto, termina com a entrega do poder às mesmas elites de sempre. Que agora é o plano do Temer. Para tirar o PT, vamos dar o poder para quem descondenou Lula. Em ambos os casos, o resultado é a perpetuação da estrutura dominante.